Olá pessoal, tudo bem? Dando início aí, né, ao nosso ano escolar, nossa primeira temática aí do PET 1, nossa primeira semana, vai ser os domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Vamos lá. Bem, domínios morfoclimáticos. Os domínios naturais correspondem às grandes paisagens naturais do Brasil, também chamada de domínios morfoclimáticos, conforme os conceitos estabelecidos pelo geógrafo brasileiro, Aziz Nassib Absaber. Como um desses domínios é resultado da integração entre os diferentes elementos naturais, como as formas de relevos, os tipos de vegetação e de solo, as condições climáticas, a hidrografia e suas características particulares de cada porção do território. Bem, aqui um pouquinho sobre esse geógrafo brasileiro, né? O Aziz Nassib Absaber foi um geógrafo, professor universitário brasileiro, considerado como referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e a impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. Nascido em 24 de outubro de 1924 em São Paulo e faleceu em 16 de março de 2012 em Cotia, cidade de Cotia, em São Paulo. Formação na Universidade de São Paulo, onde ele estudou, né? O campo de estudo dele é a geografia, a residência dele era aqui no Brasil e um dos principais livros ali assim seria Os Domínios de Natureza do Brasil, Potencialidades e Paisagistas. Lembrando que esses domínios morfoclimáticos ele fez um estudo a campo sobre as características do Brasil e a partir daí ele dividiu em domínios morfoclimáticos, né? Onde tinha morfo da formação, da origem, né? De morfologia, né? Domínios morfoclimáticos e o clima, a influência do clima. Lembrando que o clima influencia direto na vegetação. Bem, entre os grandes domínios naturais, Absaber identificava as fases de transição. Isso é importantíssimo também, pessoal, porque como você delimitaria um domínio morfoclimático e o outro logo em seguida? Não. Ocorre o que? A faixa de transição, ou seja, onde locais, né, entre os dois domínios que apresentam características de ambos. Né? Até que se chegue a determinado ponto que aparenta o quê? Apenas a característica de determinado domínio. Marcadas pela combinações variadas de elementos característicos de domínios contíguos, né? Como eu havia falado. Assim, numa fase de transição entre dois domínios, é possível observar espécies vegetais e condições climáticas de ambos. Entre os domínios podemos listar o domínio amazônico, né? É o mais extenso dos domínios naturais do país, caracterizado pelas terras baixas, o que inclui, além da planície do rio Amazonas, as depressões e os planaltos rebaixados que a delimitam pelo predomínio de clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e pequenas amplitudes térmicas durante o ano e altos índices pluviométricos, e pela floresta equatorial amazônica, né? Formação vegetal densa e bastante diversificada, que constitui um dos ecossistemas mais ricos do planeta. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo, né? E o rio Amazonas, além de ser o mais extenso, é também o rio com maior vazão de água da Terra, né? O volume de água dele é um dos maiores da Terra. O desmatamento para a exploração de madeira ou em função do avanço da fronteira agropecuária do país já consumiu extensas áreas de floresta, principalmente em Rondônia, Mato Grosso, sul e sudeste do Pará, Tocantins e Maranhão, configurando o que é o chamado o arco de desmatamento, né? Ou seja, as áreas onde ocorreu esse desmatamento em larga escala.
Nestas áreas, a floresta vem cedendo espaço a pastagens, né? Ou seja, eles estão derrubando as áreas de floresta para fazer áreas de pastagem e de cultivo também, né? Principalmente para soja ou até mesmo para terras improdutivas, né? Outra ameaça é a exploração dos recursos minerais, uma vez que o garimpo está presente em larga escala na região norte, né? Além dos grandes projetos como o Carajás, Trombetas e inúmeros garimpos também contribuem para a derrubada da floresta e para o assoreamento dos rios, né? Lembrando que o assoreamento é o acúmulo de sedimento, né? De terra mesmo, lá daquelas partículas, uma vez que a mineração remove aquelas partículas e com isso elas acabam migrando para o fundo dos rios, né? Ou seja, o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila e detritos que acabam de certa forma reduzindo a profundidade dos rios. E também a contaminação dos rios por matérias tóxicas, né, como o mercúrio. Lembrando que a mineração utiliza-se bastante elementos químicos, né, para que ocorra a separação dos metais. Temos também o domínio do cerrado, né, se estende pelas chapadas e planaltos do Brasil Central, nas áreas de clima tropical típico, com duas estações bem marcadas, o inverno seco e o verão úmido. O cerrado também aparece em manchas isoladas no oeste de São Paulo, em áreas da Amazônia. A vegetação do cerrado é uma combinação de formação rasteiras e arbustivas com espécies arbóreas de pequeno porte, né? As árvores e os arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos, raízes profundas e cascas grossas. A casca grossa, que constitui elemento fundamental para a regeneração de muitas espécies após incêndios comuns nessa área. Ou seja, essa casca grossa das árvores ali acaba protegendo a parte interna da árvore, né? Que mesmo com fogo não consegue chegar até aquela parte e por isso não mata boa parte das plantas do cerrado. Estima-se que o cerrado abriga cerca de 5% da biodiversidade do planeta. Ou seja, o cerrado, mesmo sendo um dos biomas que mais sofre ataque em todos os sentidos ali, né? Ainda, de certa forma, ele abarca, né? Ou seja, ele abriga 5% de todas as espécies animais e vegetais do planeta. É um número expressivo, né? Além disso, mais da metade de suas espécies vegetais arbóreas e arbustivas são endêmicas, ou seja, restritas àquelas áreas. Boa parte das espécies vegetais que tem aí no cerrado só existem no cerrado, não existe em nenhuma outra parte do mundo, né? No conjunto de vegetação do cerrado é possível distinguir os campos limpos, campos sujos, campo cerrado e o cerradão, né? No verão veremos à frente aqui um esquema que mostra essas definições aqui. Após a construção de Brasília, intensificou-se a ocupação e o aproveitamento econômico do cerrado, favorecido pela abertura de estradas ligando a região centro-oeste às demais regiões do país. As técnicas de correção e melhoria dos solos permitiram uma rápida expansão da monocultura mecanizada de soja e de algodão, o que provocou o desaparecimento de quase 2/3 da área original do cerrado. Bem, como eu havia falado, né, aqui a gente pode ver sobre as definições aqui de campos limpos, campos sujos, campo cerrado e cerradão, né? Partindo aqui assim da direita para a esquerda, temos o campo limpo, né? Podemos observar que é uma vegetação rasteira, uma gramínea, né? Um tipo de gramínea. O campo sujo aparece algumas arbustos, né? De pequeno porte. Temos o campo cerrado, né? Onde começa a aparecer algumas árvores
de médio porte, né? Temos aqui o cerrado, o estricto, né? E o cerradão, né? Como a gente fala, o cerradão, onde tem árvores de maior porte ali assim, né? Mas comparados a outros tipos de florestas, né, como por exemplo a floresta tropical, a diferença é muito grande, né? Nós temos um gráfico aqui à nossa esquerda, né, que seria em metros aqui, né? Observamos que as árvores do cerradão não alcança passa de 20 metros de altura, são todas abaixo de 20 metros, tá certo? Falaremos agora sobre o domínio da caatinga, né? No clima semiárido predomina ao longo da depressão sertaneja, né? do Vale do Rio São Francisco, com médias térmicas elevadas e pluviosidade baixa e irregular. O pequeno volume de chuvas resulta em solo pouco desenvolvidos e pedregoso, além de contribuir para a presença de rios intermitentes. A vegetação é uma associação de espécies arbustivas, rasteiras e xerófitas, né, adaptadas às condições do solo e do clima. Representa um dos biomas mais afetados pela ocupação e expansão econômica nas últimas décadas. Entre as ameaças verificadas destaca-se a expansão da agropecuária para aquela região, né? A extração de lenha também para a produção de carvão vegetal, duas consequências visíveis do desmatamento e do uso de técnicas agrícolas inadequadas, né? São a sanalização do solo, né? Onde os solos se tornam inférteis e chegando até a desertificação, onde de certa forma não consegue, não nasce mais nada no solo. Temos também o domínio dos mares de morros, né? Lembrando que esses são os domínios morfoclimáticos criados por Aziz Nassib Al-Sabi, tá certo? O domínio dos mares de morros se estende pelos planaltos interiores do sudeste e pelas encostas atlânticas úmidas. A área de ocorrência de floresta tropical, Mata Atlântica. Sua forma de relevo mais característica são os morros arredondados, resultante do intemperismo sobre a estrutura cristalina dos planaltos e Serra do Atlântico. A floresta tropical ocupava quase a totalidade da área desse domínio entre os estados litorâneos da porção oriental do país e faixas mais úmidas interiores. Estima-se que a Mata Atlântica abriga cerca de 25% das espécies vegetais do planeta. Desde o período colonial, a vegetação teve uma ocupação e exploração econômica intensa, né? Talvez foi o bioma onde mais sofreu com a exploração, a chegada dos europeus aqui, né? Ainda no século XVI, a exploração do pau-brasil provocou o primeiro grande desmatamento do território brasileiro, que continuou nos séculos seguintes com a expansão dos canaviais no litoral, né, e os cafezais no interior. A urbanização é um outro fator que explica a retirada da vegetação nativa, restando hoje apenas 10% da vegetação original. Temos também o domínio das pradarias, né? O menor dos domínios naturais do país em área ocupa o extremo sul do território, numa região conhecida como a Campanha Gaúcha, né? Suas principais características são a cobertura vegetal e os campos ou pradarias e o relevo de colinas suavemente ondulado, né? Que é também chamado de coxilhas. O clima predominante é o subtropical, né? Seria um dos climas com menores temperaturas aí do país. Lembrando também que é um clima de menor temperatura pelo afastamento que ele tem da linha do Equador, né? Lembrando que quanto mais próximo à linha do Equador, maior será as temperaturas e as médias anuais com relação à temperatura de um país ou região. No século XVIII, os colonos luso-brasileiros
já praticavam pecuária extensiva na região. Na última década, culturas mecanizadas de soja e trigo passaram a ocupar espaços cada vez mais significativos. A pressão das atividades econômicas em áreas de solos arenosos e suscetíveis à erosão tem provocado a formação de areais que substituem campos e cultivos em muitas áreas. Temos também, nessa parte da região sul do país, o domínio das araucárias. Né? Quando se fala em araucária, lembramos diretamente do pinheiro, né? Nós temos aqui em nossa região, que é uma espécie de conífera, né? Ou seja, uma árvore que tem o seu desenho, o seu formato em cone. Né? O pinheiro do Paraná, como ele é conhecido, o araucária, esse pinheiro aí, onde nós consumimos o fruto dele, né? Que é o pinhão, né? Muito consumido aqui na nossa região. É típico de regiões mais frias, né? Vamos falar sobre os domínios então. O domínio de araucárias ocupa os planaltos interiores da região sul do Brasil, nas áreas de clima subtropical, que apresentam as médias mais baixas do país e grande amplitude térmica, fatores limitantes para a biodiversidade desse domínio. Esse seria um dos problemas, pessoal. Além das baixas temperaturas, né, ele tem uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande variação de temperatura. Nos últimos anos foram listadas aí temperaturas abaixo de zero, né, nessa região, e os verões ali assim podem chegar normalmente acima dos 30 graus. Com isso, ele tem o quê? Uma grande amplitude, uma variação de temperatura muito alta. A araucária, espécie de conífero, como eu já havia falado, também encontrada nas porções mais elevadas dos planaltos da região sudeste, onde ocorre o clima tropical de altitude, formação vegetal mais homogênea do que as florestas tropicais de mata de araucária, abrigam espécies como a imbuia, né? E muitas vezes ocorre associada às áreas de campos. De acordo com o IBAMA, restam cerca de 4% da área original de mata de araucária. A devastação foi relativamente rápida, associada à exploração de madeira, o pinho, a partir do século XX. Com a chegada dos colonos europeus à região e, posteriormente, ao intenso desenvolvimento da agricultura nos férteis planaltos de terra roxa do sul do país. Temos também o Pantanal, que é um outro domínio morfoclimático aí listado por Absaber, né? É uma extensa planície inundável, localiza-se entre os estados do Mato Grosso do Sul, e sua vegetação é bastante variada. Formações de campos recobrem boa parte das planícies quando as águas baixam durante o inverno, a estação seca, né, do Pantanal. Nas áreas mais elevadas predomina o cerrado e junto às margens dos rios formam-se matas de galeria, né, aqueles corredores de florestas tropicais, onde as árvores, as copas se juntam, né, formando verdadeiras galerias. Durante o verão, as chuvas provocam inundações e proximidade de 80% da planície. As principais ameaças ao Pantanal são a caça e pesca ilegais, né? A extração de mineral, também é muito comum, a pecuária extensiva, né? Ou seja, onde o corte de árvores para a expansão de áreas de pastagem, né? E a agricultura moderna também, que vem se expandindo fora da planície, mas causando esse assoreamento, né? Ou seja, onde os sedimentos ali migram, são levados, né, pela enxurrada, né, fazendo com que os rios reduzam a profundidade, né, e principalmente a contaminação dos rios. Lembrando que eu vejo o lado do agricultor como um lado complexo, né, com relação ao cultivo sem utilização de pesticidas, né? Mas ocorre também essas pesticidas, uma vez que elas não são autorizadas pelos os órgãos fiscalizadores, podem causar danos irreparáveis na natureza.
Temos também a Mata dos Cocais, né? Ocorre na área de transição entre os domínios amazônico, Cerrado e Caatinga, particularmente no meio nordestino, entre os estados do Maranhão e Piauí, embora se estenda por trechos do Ceará e Rio Grande do Norte. Predominam espécies de palmeira, né? como o babaçu, a carnaúba, o buriti, que é a maior palmeira nativa do Brasil. O clima dessa região é o clima semiúmido, né? O aproveitamento econômico dos cocais é bastante tradicional, né? E muitas comunidades estão organizadas em função do extrativismo vegetal, onde boa parte desse extrativismo vegetal, babaçu, canaúba e buriti, são para cosméticos, né? Cosméticos ou até mesmo confecção de artesanato, né? Nessa região. Temos também os manguezais, né? Que estendem-se pelas áreas protegidas da costa brasileira, né? As baías e estuários, entre o Amapá e Santa Catarina, né? Pegam praticamente toda a costa brasileira ali assim do Oceano Atlântico. Característicos das planícies litorâneas sujeitas às oscilações das marés, onde se misturam água doce dos rios e a água salgada do mar. Os manguezais possuem solo iodoso, né, rico em sedimentos e matéria orgânica, mas pobre em oxigênio. Então é complicado algumas espécies sobreviverem nesse ambiente. Essas características exigem mecanismos de adaptação das espécies vegetais, né, do mangue principalmente, né, com raízes que retiram oxigênio do ar, que são as árvores pneumatóforas, né, ou que partem do tronco para auxiliar na sustentação. Essas árvores dos manguezais, né, geralmente elas ficam com as raízes submersas, né? Elas ficam para fora da água ou da terra ali assim, uma vez que esse tipo de solo ali não é rico em oxigênio. Os manguezais têm grande importância ecológica, né, servindo de área de reprodução e ou alimentação de inúmeras espécies do mar e do continente, né, desempenhando um papel fundamental na cadeia alimentar. Os manguezais sofrem ameaça de degradação devido ao lançamento de esgoto, à expansão das áreas urbanas, né, sempre próximas ao litoral ali, né, os empreendimentos turísticos e as instalações portuárias também são um dos elementos que acabam afetando os manguezais, além também da criação de camarões, né, que é a carcinicultura. Quando perguntarem a vocês o que seria a carcinicultura, seria a criação de camarões, né, principalmente no Ceará e na Bahia. Bem, e aqui temos as faixas de transição, né? Não tem como falar sobre os domínios morfoclimáticos, não falar sobre as faixas de transição. Lembrando que já definimos lá no início, né? Mas são as paisagens de exceção que surgem como os corredores entre os domínios, né? Misturando as características daquelas que o cercam, ou mesmo possuindo aspectos muito diferentes dos domínios ao redor. Aqui nós temos um mapa, né, onde mostramos os domínios morfoclimáticos para a gente ter uma noção melhor, né? Onde nós temos o domínio amazônico em verde, né? Essa parte em branco seria as faixas de transição, né, onde ocorre a transição de um domínio para o outro. Temos o Cerrado na região central do país, né? Temos a Caatinga ao nordeste do país. Temos também no sul aqui as matas de araucária, né? As pradarias no extremo sul, como foi falado nas definições, né? E em branco aqui assim sempre as faixas de transições desses tipos de domínios aí. Esses foram os domínios morfoclimáticos elaborados por
Aziz Nassib Abissabir, um geógrafo brasileiro importantíssimo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima aula.